in House. Está começando o Flavor in House, o seu MesaCast de entrevistas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo quadro Flavor in House. Esse será o nosso cast de conversas, de papos com pessoas do segmento do mercado, pessoas que vão agregar no nosso dia a dia. E o nosso piloto 001, nada melhor que o nosso 01 da Flavor House, o nosso flavorista Agenor. Muito bom te ter aqui. E Agenor, esse primeiro papo é a gente tentar passar um pouco para o nosso cliente, o nosso telespectador, o que é a Flavor House, como surgiu, de onde vêm essas ideias de tanta construção de sabor. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: de onde surgiu esse dom ou de onde surgiu essa vontade de criar sabores? Conta um pouco pra gente. Pois bem, Alex Ferreira. A Flavor House, ela tem esse nome porque eu trabalhei muito tempo com casas de aromas. Por isso esse nome Flavor House hoje. E o meu trabalho primordial é criar o sabor. Como é que isso funciona? Muitas pessoas perguntam, tem um curso que eu possa fazer? O que você estudou? Acho que tudo parte do princípio da pessoa ter critério para provar, ter cuidado. Existem sim algumas pessoas que são conhecidas no mercado por não terem capacidade de distinguir sabores, mas seria em torno de 5% da população mundial. O restante, todos basicamente têm a capacidade de fazer o que eu faço. Eu sempre digo que Deus me deu um dom, porque na minha cabeça essas moléculas, elas formam um sabor, eu consigo entender isso interagindo. Não sei se outros flavoristas seguem o mesmo princípio. Mas é claro que, além disso, são anos de estrada, degustações, aprendizados. E o que é bacana é que você aprende com o cliente, você aprende com o produtor, você aprende na indústria, mas você vai construindo uma biblioteca. Igual um músico vai conhecendo várias músicas, vários ritmos, vários instrumentos, você vai construindo essa biblioteca na sua cabeça. Então, Júnior, uma pergunta que eu acho que todo mundo tem a curiosidade de saber é: você teve uma ideia ou uma demanda de criar um determinado sabor? Vamos usar o recente lançamento que é o de uva. Como funciona essa criação na primeira etapa, na sua cabeça, e depois levando para a indústria e até chegar esse produto pronto para o nosso cliente tá conhecendo? Eu te diria o seguinte, primeiro entender o público que vai consumir esse produto. Por que, Alex? Um público oriental tem um perfil de sabor. Perfeito. O público latino tem um perfil de sabor. O próprio Brasil, pela essa extensão gigantesca, a gente cobre um perfil de público que seria da Argentina, do Uruguai e do Chile, mas também um perfil de público que seria da Bolívia, do Peru, e um público que seria da Venezuela, da Colômbia. Então, esses perfis de sabores mudam. O perfil de sabor francês é diferente do perfil de sabor italiano. A hora que você entende esse perfil e o público para onde vai o produto, você tem que entender o que o consumidor espera desse produto. Se o consumidor quer algo que se lembre um doce, tem uma estrada a se percorrer. Se ele quer algo que lembre a fruta fresca, é um outro caminho a se percorrer. Então tem esse modo, existe sim certos parâmetros, e aí você vai adequando a base do produto que você tem. Uva, existem vários tipos de uva. Nem todo tipo de uva a gente tem acesso a comprar o suco de qualidade. E daí a gente vai entender o que o consumidor espera. Para fazer o uva, a gente conversou muito se a gente queria algo que lembrasse suco de uva ou refrigerante de uva. Perfeito. Aquele conhecido de todo mundo. Muita gente é fã, inclusive. Não tem nenhum certo, nenhum errado. Nós debatemos, no futuro a gente pode ter até outro.
Num projeto anterior que eu tive, na época do Frozen Yogurt, a gente chegou a ter 4 mangas. E todo mundo falava que a gente era louco. Tinha manga rosa, manga Harden, manga espada. E cada um perguntava por quê? Porque tem cliente que quer um sabor específico. Quando a gente atende uma rede grande, hoje, o food service grande, a dificuldade é ele ter o sabor dele. Hambúrguer, muitos fazem. Sim. Aquele hambúrguer daquela loja X, ele tem que ter um sabor específico. E por isso que essa sensibilidade é importante. Entendi, perfeito. A Flavor House é uma empresa nacional, né? E uma coisa que eu já ouvi muito, que a gente conversa muito aqui, é que são produtos feitos para os brasileiros. O que eu gostaria de saber de você, e o que a gente ouve bastante dos nossos clientes, como é criar sabores para o brasileiro? Quais são as particularidades que o Brasil tem, que os outros países não tenham na questão de sabor? Boa pergunta, boa pergunta. Às vezes nos perguntam, a marca X que veio da França é melhor? A marca Y que veio dos Estados Unidos é melhor? Eu não posso dizer se é melhor aqui. Para o flavorista dele que fez o produto lá na França, ele entendeu a cor francesa são tons pastéis, é begezinho, é rosinha, é azulzinho. Nós temos cores intensas, nós somos latinos e latinos-americanos, então a nossa cor é mais forte, o nosso sol é mais forte, o nosso céu é mais azul. Pode parecer o hino do país, mas essa parte é verdade. Então, se você for perguntar para um público do norte da França, talvez ele vai dizer que o nosso sabor é mais intenso. Se você for perguntar para um público puro japonês, ele vai gostar de algo que seja metade da nossa intensidade. Ok. Mas a nossa música é mais alta, o nosso suor é mais quente, o nosso sabor ele é mais intenso. Isso acontece no Brasil, acontece no México, acontece na Índia, são países mais quentes. A intensidade é outra. Agenor, eu acho que é uma pergunta que eu mais ouço, tanto na empresa, quanto visitando clientes no modo geral. Qual dos sabores, hoje em linha, foi o mais difícil de criar ou foi o mais difícil de acertar durante os testes, assim? Olha, eu não sei se tem uma dificuldade maior em executar. Muitas vezes a maior dificuldade é ter acesso à matéria-prima. O yuzu, por exemplo, ele tem uma produção muito limitada e só no Japão. Pode ter algum outro cara que tem uma plantinha, mas para você comprar o produto. Então, eu estou limitado ao que eu posso fazer. Existem itens que a gente não entende quando fala do aquecimento global, da ecologia. Que é importante. Isso é verdade. Hoje em dia é quase impossível você comprar suco de romã. A área de produção é limitada e a demanda aumenta. Caramba. Então já tem contratos para 10 anos, igual o pessoal fez aqui na época de Ernesto Illy, que ele vinha e comprava a produção de anos futuro do cafeicultor. Entendi. Igual as grandes empresas de cacau fizeram com o cacaueiro, né, o pessoal que produz cacau. Então nós ficamos quase 3 anos sem conseguir comprar romã. Agora deve estar saindo já um granadine, que é um produto, granada é romã em espanhol, que depende muito da romã, e agora a gente conseguiu dar um up, porque a gente consegue ter uma pequena quantidade de romã. Entendi. Então, a maior dificuldade seria formar o produto, que ele seja, depois que eu tenho acesso à matéria-prima, que ele tenha durabilidade, ele tem que durar 24 meses igual, sem estragar, sem mudar, sem ficar mais azedo, menos azedo, sem mudar a cor e ficar estável. Acho que essa é a grande dificuldade, não é fazer um sabor em si. Agenor, uma pergunta interessante. Como a gente trabalha com muitos produtos naturais e tem essa questão que você levantou para a gente do aquecimento global, da diminuição de matéria-prima,
como é o trabalho hoje da indústria e principalmente o seu na criação de sabores, como manter um produto naquela padronização de sabor que o nosso cliente tanto ama, tanto elogia, durante o ano inteiro, mesmo com essas fases, Sazonalidade. essas sazonalidades de aumento e diminuição de matéria-prima. E mesmo na própria safra, muda. O início da safra, o meio, o final muda. Então, essa talvez seja a parte mais difícil. Tem o nosso sócio, o Robson, que cuida da fábrica só de syrups. Você tem que entender como a matéria-prima está hoje. Perfeito. Então, antes de começar a fazer um novo lote, a gente analisa o suco. Então, o suco de morango, analisamos. Precisa ter algum ajuste, é feito antes de produzir. Legal. Porque o padrão a gente tem sempre lá guardado, as amostras, o padrão, e a gente vai ajustando. Então, às vezes, sim, tem que aumentar um pouquinho disso, Legal. diminuir um pouquinho daquilo, né? Nosso diretor aqui, ele é disc jockey. Disc jockey. Não é botar um pendrive para tocar, ele tem que entender como que tá o astral, como é que tá o ritmo. Às vezes ele acelera um pouco, às vezes ele diminui um pouco, ele sabe quando mudar. O Robson é o maestro, ele está tocando lá 12 instrumentos ao mesmo tempo. Vamos lá, acelera esse, diminui, faltou isso, faltou aquilo, para chegar nesse padrão. Entendi. Hoje, olhando os produtos que a Flavor House tem, um mix de produto, se fosse para eleger a matéria-prima que você fala, nossa, eu tenho mais dificuldade em desenvolver, e uma outra matéria-prima que você fala, é muito difícil de comprar. Você usou o Yuzu agora como exemplo, mas tem alguma que sobressaia o Yuzu nessa peculiaridade de compra, de estoque, de quantidade no mundo? O Yuzu tem essa limitação, não vai aumentar a produção. É igual o wasabi verdadeiro, que é uma raiz esquisitinha, não é esse pó verde que a gente come no restaurante por aqui. Mas já se sabe o que tem e o acesso é esse. Entendi. Por exemplo, a Roman, nós sofremos muito. Hoje eu tenho um contrato para ter uma quantidade limitada, mas nada impede de chegar algum gringo com milhares de dólares e bancar a produção toda. Perfeito. É mais ou menos o que acontece aqui com nossos campeonatos de grão de café. Exato. Às vezes o cara põe um valor que é irreal para nós. Mas, por exemplo, tem um sabor que está desenvolvido e eu não consigo lançar há 7 anos, que é o citrus. Caramba. Porque o citrus depende de grapefruit e você não consegue comprar. Entendi. Não consegue comprar. Entendi. Se eu conseguir comprar hoje, amanhã eu lanço o citrus. Que legal. Interessante. 7 anos e ainda não conseguiu comprar, Não. dado a Tendo quantidade. dinheiro, não importa. Bom, que bom. Bom, a gente está falando aqui muito de matéria-prima, eu acho que chegou o momento da gente experimentar um pouco do que você cria. Vamos pedir ao nosso barista ali, o que você gostaria de provar? Eu vou tomar o yuzu. Vai tomar o Yuzu? Uma soda de yuzu. Você pode fazer uma soda de uva para mim, por favor, Lucas? Agenor, uma pergunta particular. O sabor que o flavorista cria é o sabor que o cliente quer ou não? Tem que ser, não pode ser o sabor que eu gosto. Hoje nós temos quase 60 syrups, nenhum seria a minha opção. Certo. Mas eu tenho um paladar específico. Perfeito. É igual perguntar de novo, para um maestro, ele escuta uma música um pouco diferente do que eu, que não sou músico. Perfeito. Então o importante sim é o sabor, não é a receita do meu bisavô. Se o cliente acha que, de novo falando do morango, agora tem que ser menos azedo, na próxima produção eu faço o produto para o nosso cliente. O nosso cliente é a estrela da companhia. Isso é muito legal porque o cliente ele vai começar a entender por como a gente consegue chegar nessa fórmula mágica, como atender uma padronização que a grande maioria do mercado acaba gostando e voltando muitas vezes nas casas pedindo aquele drink, pedindo o nosso produto. A gente fala que o nosso slogan é: a Flavor House te ajuda a ganhar dinheiro hoje. Exato. Mas ela te ajuda a ganhar dinheiro com um produto que você gosta, que você se sente bem vendendo. A gente precisa passar essa verdade. Então por isso que a gente está sempre ajustando, escutando e tentando melhorar. Perfeito.
Agenor, nesse seu mundo de criação de sabores, qual foi o sabor mais inusitado que te pediram para você criar? Agora aqui tá chegando as nossas sodas. Obrigado, Lucas. Lucas Salomão. Como é que... Tem um sabor que eu nunca pensei em fazer. Eu fiz porque um picareta me pediu. Ele trabalhava numa empresa de café. Tinha vários corações. Ele pediu fazer um xarope de Red Velvet. Pô, porque vai vender, eu vou lançar no cardápio com o meu café. Nunca comprou uma garrafa. Foi? E eu fiz. A gente está escutando o mercado. Sim. Aí vendia 2 caixinhas por mês, 3 caixinhas por mês. E a gente, vamos fazer um outro lote ou não? Vamos tirar de linha? Vamos tirar de linha. Essa é a palavra mágica. Quer ver o segredo para o seu produto vender? Fala que você vai tirar de linha. Aí começou a vender, e hoje não está nem entre os top 20, mas o produto existe e funciona. Bom, não deixa de ser um visionário, né? Hoje, isso são uns 10 anos atrás. Viu? Passos à frente. Agenor, seguindo aqui para o nosso encerramento, o que você tem a dizer hoje do nosso mercado de bebidas? Tanto na questão de o que você vê aí nos próximos 5 anos, na questão de sabor, na questão de padronização, na questão de participação no cardápio, essa tropicalização de sabores que tem acontecido, o que você esperar como indústria, como flavorista e o que você tem feito para atender essas ondas, né, essas demandas que estão por vir? Todo produto ele tem 4 fases, né? Ele tem lá o lançamento, uma fase de crescimento, uma fase de grande expansão e depois ou ele vai se tornar maduro, algo que vai sempre vender, ou ele vai sumindo. Isso foi com o nosso morango do amor, o pistache já está nessa fase, não vai ter mais o que ele vendia, não vai deixar de existir pistache, sim, mas vai continuar existindo. Acho que a grande questão é o operador de food service saber que ele pode ter sabores que a grande indústria não consegue ter essa agilidade. Perfeito. Algo que ele mesmo faça e ele escapa de toda uma questão tributária, toda uma questão de custos aleatórios. E a questão dele dar o toque dele. Ele não está revendendo. Então, você da hamburgueria, você estudou o pão, a carne, a combinação, é chapa, é broiler, é grelha, é pit smoke. E a bebida? Exato. Você pode ter uma bebida casada com o seu produto. Água vai sempre bem, cerveja no hambúrguer, no churrasco vai bem, o vinho com a pizza vai bem, mas você pode ter uma boa soda na pizzaria e ter um produto seu, com o seu toque. Você acha que aqui poderia ter uma fruta? Coloca uma fruta. Sim. Eu adoro quando eu vou num lugar e o cara fala, eu uso o seu produto, mas eu faço do meu jeito. Maravilhoso. A gente não quer que na loja esteja uma placa aqui, tem o produto Flavor House. Não, é o produto da sua loja. Legal. É do restaurante oriental que faz do jeito dele. É a personalidade que ele coloca com o nosso produto. Com o mesmo cuidado que ele tem com o sashimi, com o hambúrguer ou com a massa da pizza. Entendi. Agenor, mais uma vez foi um prazer ter esse primeiro piloto com você. A gente já se conhece há alguns anos, né? Algumas boas histórias para contar. E vamos seguindo. Espero que seja um projeto legal, duradouro e que muitas pessoas passem por aqui. Um brinde. Salud. Então a gente está chegando ao final. O primeiro episódio do Flavor House. Quem será o próximo a estar aqui conosco? Quem será? Eu não sei. Não sabe? Então, aguarde o próximo episódio. Nos vemos em breve. Corta aí. Tava segurando a tosse. Deixa eu pegar água aqui. Pega água, Lucas, por gentileza.
cara engasgando, ele pega e faz um latte art na água. Na água. O cara tá morrendo. Porra. Não, eu vi como você pega. Perfeito. Que não é aquele pozinho. É o old timer. O japonês do Jô Soares não era chileno?